Olá! Dentro da disciplina de Educação Especial e Educação Inclusiva, eu venho apresentar o tema cegueira. Eu sou a Ana Maria Sadurazini e o docente responsável é o professor Johnny César dos Santos. A Organização Mundial da Saúde classifica a deficiência visual em 3 grupos, sendo eles o de baixa visão, próximo à cegueira e cegueira. Nosso objetivo de estudo hoje. O Decreto Federal número 3.298, do ano de 1999, define cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A OMS também estabelece o mês de abril como a representação da prevenção e combate às diversas espécies de cegueira, tendo assim o abril marrom. Lembrando que a cegueira atinge cerca de 1,2 milhão de pessoas no Brasil e cerca de 60% das doenças oculares que causam a cegueira são tratáveis se houver acompanhamento médico correto. O amparo legal garante acessibilidade aos portadores de deficiência visual, como é o caso da Lei nº 7.853, do ano de 1989, que além de amparar, garante a integração ao mercado de trabalho e educação adequada e adaptada. Essa lei foi reforçada pela Lei nº 9.394, de 1996, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB, que garantiu a escolaridade gratuita a todos em seu capítulo 5, nos artigos 58, 59 e 60. Já a Portaria 3.284, do ano de 2003, traçou diretrizes de acessibilidade ao ensino superior para portadores de deficiências. Esta portaria instituiu requisitos de acessibilidade como vagas em estacionamentos, rampas, adaptações em estabelecimentos, mudanças estruturais permitindo melhorias de acesso aos deficientes, entre outras. Referente especialmente aos deficientes visuais, a Lei nº 11.126, de 2005, dispõe sobre o direito do portador de tal deficiência ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de seu cão-guia. Sobre o atendimento educacional especializado, o Decreto 6.571, de 2008, em seu artigo 1º, diz o seguinte: a União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na forma deste decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. Aqui, só para reforçar, que a cegueira é quando não existe qualquer percepção de luz. O sistema Braille, a bengala e os treinamentos de orientação e de mobilidade são fundamentais, assim como a escola é fundamental também para o desenvolvimento do portador de cegueira. Uma curiosidade a respeito da bengala é que, apesar de ser legalmente adotada em alguns locais do Brasil, existem cores para definir o tipo de deficiência visual. Aqui, exemplificado nessa figura, a bengala branca define que a pessoa é cega. A bengala verde define que a pessoa possui baixa visão. E já a bengala vermelha e branca quer dizer que o indivíduo é surdo e cego. Então, muitas vezes, compra-se a bengala branca e coloca-se adesivo vermelho para indicar a surdez também. Já é lei aqui no Brasil em alguns municípios, tem exemplo de municípios de Santa Catarina que adotaram isso, mas ela é lei nacional na Argentina, de acordo com a pesquisa realizada até o momento aqui, nesse trabalho. Como lidar na escola com a cegueira? Compartilhar
a organização de objetos da sala de aula com o aluno, a fim de facilitar o acesso e a mobilidade. O aluno cego tem direito a usar materiais adaptados, como o sistema Braille, e aqui ao lado direito da tela a gente tem a reglete, que é o material utilizado para escrever o Braille. Então, preferencialmente, se o professor souber o Braille, já vai adiantar bastante. Mas o professor também tem direito a um suporte especializado dentro da sala de aula com um profissional especializado também. A lei ampara isso daí. Fora isso, ambientes adaptados com sinalização em braille, corredores desobstruídos e piso tátil, para que o cego consiga se locomover da melhor forma possível no ambiente. O entorno da escola também deve ser acessível, com a instalação de sinais sonoros nos semáforos e nas áreas de saída de veículos. Além disso, a sinalização também do piso tátil, corrimões, rampas, isso tudo facilita o acesso no entorno da escola também, não somente no seu interior. Um exemplo de uma aula inclusiva na disciplina de Química pode ser descrito nessa imagem aqui da tabela periódica em Braille. O sistema Braille aqui representado com alfinetes, de forma que o aluno cego consiga obter aí o nome dos elementos da tabela periódica e o aluno vidente também. Então é uma aula inclusiva para ambos as características da sala. Outro exemplo é ensinar ácidos e bases utilizando-se de experimentos voltados para a inclusão também dos alunos com deficiência visual. Essa aula foi dada pelo grupo da turma de licenciatura em Química 2017 do Instituto Federal Campus Pouso Alegre. As formas de incluir um aluno com deficiência visual dessa referida aula foi baseada em estimular o paladar, estimular o tato e o olfato, relacionado com substâncias ácidas ou básicas. Esse material aqui também foi confeccionado para representar ácido e base de arrênios, em alto relevo também, como é representado aqui na figura, em braille, e aqui representando as cargas, as trocas realizadas em um barbante. Essa parte era móvel, então o aluno conseguia segurar ali a carga que estava sendo perdida ou ganhada, dependendo se fosse ácido ou base. Um processo de dissociação iônica ou ionização. Afeto além do que se vê. Isso daí é a ACELB, que é a Associação de Cegos Luiz Braille. Além da elaboração de todo o material didático, lúdico, há algo que contribui para a inclusão imensamente, que é o carinho e o afeto dos envolvidos na empreitada. Algumas artes apresentadas aqui nesse trabalho foram de dois pintores cegos, John Mitchell e John Bramblett. E a intenção disso daqui pode ser até mesmo um podcast, além de ser uma apresentação totalmente visual, voltada para educadores da área e que queiram saber um pouco mais sobre a cegueira. Muito obrigado, um abraço a todos.